Jovens, bom dia. Perguntaram de mim o que é o haikai. Então vamos lá tentar ser bem rápidos. O haikai é uma forma de poema surgida no Japão no século XVI, e a marca do haikai é de ser um poema curto e com uma fórmula fixa, né? É um terceto em que os versos têm uma característica de conteúdo objetiva, sintética, até porque são apenas 3 versos, muitas vezes marcada por esse ambiente bucólico, esse ambiente da natureza, o ambiente do campo, das estações do ano, e trazem na sua versão original do Japão o kigo e a censura. O kigo seria justamente esse elemento bucólico das estações que a gente percebe no conteúdo. E a censura é uma espécie de plot, principalmente do segundo para o terceiro verso. Você tem uma certa fluidez de raciocínio nos versos 1 e 2, que é quebrado no verso 3. Então essa censura é a quebra na transição de assunto do segundo para o terceiro verso. A gente fala que é uma forma fixa porque são 3 versos e no original, na sua origem japonesa, são compostos por redondilhas. Você tem 2 redondilhas menores intercaladas por uma redondilha maior. Ou seja, dos 3 versos, o primeiro verso são de 5 sílabas, o segundo verso são de 5 mais 2, 7 sílabas, e o terceiro verso voltam para ser 5 sílabas. Então, é essa a metrificação do haikai na sua formulação original japonesa: 5, 7, 5. 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas. Então, uma redondilha menor, uma redondilha maior e uma redondilha menor. Para a gente entender um pouquinho melhor essa expressão do haikai, bora ver aqui no Brasil, como vocês estão vendo aqui assinalado. No Brasil a gente tem o Masuda Goga, que é de família japonesa, mas escreveu aqui no Brasil. Então ele tem, digamos assim, essa pegada do escritor original na produção dele, ainda que seja uma produção, boa parte dela aqui no Brasil. Então você está vendo aqui, ó, o haikai, você percebe aqui, para vocês perceberem, o primeiro verso, em cima do túmulo, o segundo verso, cai uma folha após outra. Terceiro verso, lágrimas também. Percebam de novo que nos versos 1 e 3 você tem 5 sílabas poéticas. Em cima do lágrimas também, 5 sílabas. E no verso do meio, cai uma folha após outra. 7 versos. Então você tem aí as 3 redondilhas, 2 maiores intercalada por uma menor. A outra coisa, você está vendo o kigo, quando ele fala em cima do túmulo cai uma folha após outra. Essa ideia da queda das folhas é uma metáfora e uma sinalização do outono, né, que vai sendo aquele período em que as árvores vão perdendo o seu verdor e as folhagens começam a cair. E a própria ideia de túmulo também já dá essa ideia sempre, né, do inverno, momento de morte da natureza. Então a ideia dessa figura tumular, representando também esse ambiente, reforça o kigo. E aí a censura acontece porque do segundo para o terceiro verso você tem uma quebra de sentido, você sai daquele ambiente onde estava apenas o elemento da natureza e a pedra tumular, fria ali, e aí você também tem uma comparação com a queda das flores, a queda das lágrimas, ou seja, né, alguém chora, alguém lamenta a perda de uma pessoa querida. Então em cima do túmulo caem as folhas, e aí você tem a censura, a quebra, lágrimas também caem, pessoas também sentem a perda de alguém que era amado, que era querido. Então esse é um exemplo bem típico de como a gente pode ver o haikai no seu formato original. Percebam mais alguns detalhes, tá, desse formato original. Ele não tem título, né? Você tem apenas os 3 versos trazidos ali com o seu conteúdo, e eles não têm rima. Você tem túmulo, outra também. É uma característica do haikai, essa ausência da rima, né? Essa característica de ausência da rima e do título. Aí quando você vai para o Guilherme de Almeida já é um escritor que basicamente introduz essa tradição do haikai no Brasil, já um poeta brasileiro, não de origem nipônica como o Masuda Goga. Ele é um brasileiro e ele está naquele ambiente do modernismo, daquela visão bem iconoclasta, né, de fazer coisas novas, quebrar com o tradicionalismo que vinha desde os parnasianos, e aí ele traz essa prática do haikai para a sua produção poética. Aqui vocês percebem no poema Infância: um gosto de amora, comida com sol, a vida chamava-se agora. Vê aí os 3 versos, agora percebe que ele coloca um título
e ele faz uma rima do primeiro com o terceiro, amora com agora. Esses elementos não fazem parte da composição original do haikai. Então você está vendo aí já algumas adaptações, né, para a nossa realidade dos nossos escritores, e a partir daí, gente, é claro, né, alguns vão optar por fazer mais próximo da tradição japonesa e outros vão trazer adaptações. Você vai ter poetas que, por exemplo, só seguem a questão da quantidade de versos, que são 3, isso aí não muda nunca. Agora, métrica vai ser mudada. Alguns vão tirar o Kigo, vão tirar a censura, sabe? Aí vai ter uma série de variações. Aí, para você entender um pouco disso, olha esse segundo caso aqui, o Afrânio Peixoto. O Afrânio Peixoto, ele segue essa tradição da haikai mais próxima do original. As coisas humildes têm seu encanto discreto, o capim melado. Você vê que a única coisa que ele faz de diferente é colocar o título, Perfume Silvestre. Mas aí ele trabalha todos os elementos do haikai original japonês, né? 3 versos, com a metrificação 575, o elemento bucólico, quando ele fala do perfume silvestre, já sugere essa ideia, né, do ambiente do campo, do bucolismo, o capim melado do final, essa ideia do capim encharcado, úmido pelo orvalho, né, a vida do campo. E ele faz a quebra quando ele coloca as coisas humildes, tem seu encanto discreto. Quando você pensa nisso, você pensa no encanto discreto de humildade em pessoas, né? Mas ele coloca a natureza. E quem sabe, talvez, apreciar essas coisas simples da natureza, mostrando simplicidade e humildade. O Pedro Xisto já vai ser um autor muito mais próximo ali do concretismo dos anos 50. E ele faz uma coisa curiosa, né? Ele faz uma metrificação típica do haikai, mas olha esse que ele escreve: alma e lua, alumes, bambu, embalo de bambus, flauta e flume fluem. É aquela coisa da brincadeira com os sons, que é muito comum dos simbolistas. Ele traz isso com a produção dele. Nesse haikai você não está vendo essa questão da preocupação com o Kigo, com a censura. Você vê mais uma brincadeira com as palavras, né? Muito a aliteração do L, do M principalmente, né? E essa vogal nasalizada, né? Bambo, embalo, bambus. Depois o do F, né? Você vê que é uma aliteração atrás de aliteração, assonância atrás de assonância, que dá esse tom de musicalidade, de sonoridade, que era muito comum dos simbolistas. Isso foi resgatado pelo concretismo. O Paulo Leminski, que já vem mais para aquela tradição da poesia marginal, da geração mimeógrafo, como é chamado, ele traz uma poesia que tem um lance que eu acho interessante, né? Você está vendo aí o haikai dele? Lua à vista, brilhavas assim sobre Auschwitz. Então, ele faz a retratação do ambiente bucólico, da natureza, da lua, e faz o questionamento, né? Será que esse brilho da lua também era percebido em Auschwitz? Aí você tem a referência, claro, da situação terrível, dramática do nazismo, dos campos de concentração, de Auschwitz. Então, ele coloca situações em que as pessoas não têm o direito ou a condição sequer de perceber as coisas simples da natureza. Será que os prisioneiros em Auschwitz tinham essa preocupação, tinham essa vontade, tinham essa condição de parar e apreciar a lua, né? E aí ele coloca a confrontação de uma realidade, de coisas que numa normalidade são tão simples e tão fáceis de usufruir, mas numa situação de opressão, de brutalidade, de monstruosidade, elas não acontecem. Então tem uma pegada social, né? Uma consciência ali da realidade que a gente às vezes tem que atentar. A Helena Collodi, ela segue um pouco a mesma visão do Afrânio Peixoto. É um haikai mais próximo da fórmula japonesa. Você tem, de novo, né, a métrica 575, arco-íris no céu, olha a questão da natureza, do bucolismo, está sorrindo o menino que há pouco chorou. Então parece que com a volta ali, arco-íris no céu, aquela coisa da primavera, né, do início de novo da estação alegre da vida. Então quem chorava antes agora começa a sorrir. Daí a censura, né? Está sorrindo o menino. Então, ok, antes ele estava chorando. Então ela faz esse plot,
Ela faz essa mudança para mostrar que esse ambiente novo evoca também um novo ânimo, uma nova vitalidade, um desejo de olhar para a vida de forma melhor, talvez. E o Milor Fernandes, né, o conhecido Milor Fernandes, ele tem um estilo de escrita de haikai que tem um elemento peculiar, que é um pouco um sarcasmo, uma certa mordacidade a respeito de algumas visões da vida. Olha esse haikai dele aí. Olha, entre um pingo e outro, a chuva não molha. Então você vê que ele faz a rima do olha com olha. Você vê que ele faz o primeiro verso com uma sílaba poética, né, porque olha é uma paroxítona, e ele compõe então um haikai onde ele está censurando pessoas que talvez não queiram arriscar de viver de maneira plena. Ele está basicamente fazendo uma leitura a contrapelo daquele ditado: quem está na chuva vai se molhar. Ele está dizendo, olha, entre um pingo e outro a chuva não molha. Então, se você não quer se molhar, você tem que estar entre um pingo e outro da chuva. Ou seja, você tem que estar numa situação impossível. Na chuva, você vai se molhar. Na vida, virão situações, adversidades. Então, para de ser tolo, né? E aprende, tira o melhor disso. E a Alice Ruiz é o nosso último exemplo. Ela é uma autora também onde tem essa marca da escrita do haikai: assombrada por você, minha sombra se esconde de mim. Então você vê também que ela segue uma outra temática, um pouco mais amorosa. Aí você não vê a questão das estações do ano, né? Você não vê o Kygo, você não vê bem a censura também. Ela pegou mais a fórmula, 3 versos. E isso é muito também da nossa produção brasileira, né? Enquanto alguns autores, de novo, né, como a Frane Peixoto e a Helena Collodi, ficam mais nessa fórmula próxima do original, muitos de nossos autores vão adaptar, e as adaptações serão muitas e variadas, até ficando o mínimo, né, que é a quantidade dos 3 versos. Então é isso, eu espero que você tenha entendido um pouco melhor o haikai, e a gente se conversa num próximo momento. Valeu, jovens, obrigado, bom dia.